Oi, boa noite. Acho que esse trem já começou. Vê aí, você consegue. Não sei se esse tem que esperar. Opa. Conseguiu? Vê se você consegue me mandar. Boa noite. Tem algumas pessoas entrando. Vocês me dão feedback se vocês estão me ouvindo e se vocês estão me vendo, para a gente começar a conversar. Boa noite, Sônia. Vou esperando quem está entrando, eu vou esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, irem me dando o feedback se estão me ouvindo bem, se estão me vendo. Alberto, Rodolfo, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Bom, estão me vendo e estão me ouvindo, né? Obrigada, Rodolfo, pelo feedback. Eu vou me apresentando, tá bom? Enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai conversando. Sintam-se à vontade para perguntar a hora que quiser. Não me importo em ser interrompida. Ficou com dúvida, tá bom? Meu nome é Tainara Teixeira, eu sou fonoaudióloga de formação. Sou do Rio de Janeiro, me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou especialista em criança e adolescente com doença crônica e atualmente eu faço mestrado em saúde e reabilitação pela Universidade Estadual de Campinas. Só para introduzir como eu cheguei aqui, né? O Rodolfo, que é o idealizador do Mais Psicólogos, né? Foi meu colega de trabalho no CAPS Recriar, que é onde eu atuo como fonoaudióloga. E entre muitas conversas, muitas trocas, né? A gente pensou em falar um pouco da saúde mental na infância. Nesse mês, para quem não conhece, o Janeiro Branco, né? É um mês de conscientização para se conversar sobre a saúde mental, né? Para deixar cada vez mais disseminado o quão importante é a gente falar sobre isso em todas as faixas etárias, desde o nascimento, né? Aliás, desde a gestação, né? Até as idades mais avançadas. E eu, como fonoaudióloga, eu vim aqui dividir um pouco, fazer algumas trocas com vocês também, sobre a minha experiência, tanto acadêmica, tanto profissional, na saúde mental, como fonoaudióloga, dentro da infância, da primeira infância. A ideia que eu tive é da gente conversar dos pitiquinhos, né? Das crianças desde meses até o período escolar. Que muito se ouve falar da saúde mental na adolescência, né? Do adulto jovem, na mulher, que é importante também, mas pouco se fala sobre os cuidados com a saúde mental na primeira infância. Nesse mês de janeiro, aqui pela Mais Psicólogos, quem já segue o perfil, pôde acompanhar algumas outras colegas, né? E colegas homens também, falando de saúde mental do homem, da mulher, enfim, no trabalho, em vários âmbitos, né? E eu achei legal, eu vim um pouco mais, um pouco para frente, porque não tem como a gente cuidar de ninguém se a gente não estiver bem, né? Então, eu achei bem legal que vocês puderam ver a saúde mental do adulto para depois falar da criança. Eu vou contando um pouquinho dos marcos de desenvolvimento, relacionando com a saúde mental, e vocês vão me perguntando, viu? Não vou ficar falando aqui sozinha, não. Tô vendo que tá entrando bastante gente aí, então vocês vão falando comigo. Eu falo um pouco alto, às vezes. Se tiver muito estridente a minha voz, que é mais fina, vocês me falam também. Então,
O desenvolvimento infantil, por que, né, a gente falar disso na infância? Chega muito no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que é onde que eu atuo. Chega crianças muito pequenas com fechamento diagnóstico de autismo, de atraso global do desenvolvimento, ou com alguma questão que chama a atenção tanto da escola, da creche, dos pais, dos médicos, sobre a linguagem. A criança não fala, a criança não brinca comigo. E como assim? O que isso tem a ver com saúde mental, né? Tem tudo a ver. A saúde mental está em todos os lugares, né? Nós somos seres multifatoriais. Para falar, eu não preciso só ter uma boca para falar ou ter um aparelho que a gente chama de fonoarticulatório para dizer algo, né? A linguagem, ela é muito além do que a criança produz. Existem muitos pais, enfim, profissionais que ficam muito angustiados da criança não falar. Nossa, meu filho fez 1 ano, não fala mamãe, não fala papai. Tá, mas o que está acontecendo nessa família, né? Como que essa família se configura? O porquê não fala? Quando não fala? Será que não fala mesmo? E você fala com a sua criança? Eu acho que está todo mundo aqui que entrou, né? De alguma forma tem uma preocupação com como essas crianças vão se desenvolvendo e vão se tornar adultos saudáveis, né? E como que a gente pode contribuir para os cuidados de saúde mental? Principalmente para o desenvolvimento da linguagem, porque eu sou fonoaudióloga, vou falar um pouco dessa linha também, né? Antes mesmo da criança falar, ela já se comunica, né? Ela se comunica pelo olhar, pelo sorriso, pelo toque, e o quão disponível a gente está para isso. O quanto a gente olha e enxerga o que as nossas crianças querem nos dizer. Para que a linguagem ocorra, eu preciso estar num ambiente saudável, num ambiente atraente para a linguagem, né? A linguagem só surge na necessidade e no conforto. Mas como assim, na necessidade e no conforto? Eu preciso precisar dizer. A linguagem só vai surgir quando os outros meios não dão conta de me dar o que eu quero. E, ao mesmo tempo, se eu não me sentir confortável para que essa linguagem ocorra, eu vou cada vez mais me inibir e não dizer, arrumar outras formas de me fazer entendida. Vocês estão me entendendo? Tá tudo certo? Vou ir falando, viu? E aí, para que ocorra o desenvolvimento saudável de uma criança, é preciso que a gente fale sobre sentimentos, é preciso que a gente converse, por mais que ela às vezes não nos retorne verbalmente, elas entendem o que a gente fala, né? É preciso a gente brincar, as crianças aprendem brincando. Eu li uma vez uma frase que fala assim, a brincadeira é tão importante para a criança quanto o trabalho para o adulto. A gente se envolve tanto no nosso trabalho, né? E as crianças também nas brincadeiras. E quando... Vou beber um pouquinho de água, viu? Desculpa que eu estou um pouquinho resfriada. E de acordo com o desenvolvimento da criança vai acontecendo, a gente precisa dar instrumentos para que ela se desenvolva, tanto na comunicação, tanto na constituição da sua personalidade, na constituição do seu lugar naquele espaço, no espaço escolar, no espaço familiar, no espaço social que ela circula. Ela precisa se sentir segura para se colocar, né? Hoje em dia, a gente fala muito sobre as frustrações, né? Que as crianças não conseguem lidar com as frustrações. Não sei o que vocês acham sobre isso. Vocês têm alguma ideia de como que é a frustração para a criança? Se as crianças estão muito mimadas mesmo? Se está difícil ouvir o não? Ou se é difícil dizer o não? Me digam o que vocês acham sobre isso. Porque, às vezes, em rodas de conversa, né, que a gente tem com pais,
com os responsáveis, os cuidadores das crianças, é bem comum essa queixa. Mas não, ele não consegue ouvir o não. Nossa, se ouve o não, ele fica agressivo, ele quer bater mesmo, faz pirraça. E aí eu vou estar do outro lado da história. E vocês conseguem dizer o não? O não é muito importante para o desenvolvimento. A gente ouve o não a vida inteira. O tempo inteiro a gente bate com a cara na porta, o tempo inteiro a gente lida com as nossas frustrações. E uma criança que não aprende a lidar com as suas frustrações, por mais difícil que seja, dificilmente vai ser um adulto que vai lidar bem com as suas frustrações, né? Na infância, uma criança, quando ela não sabe reagir bem a um não, né, a um bloqueio, ela bate, né? Ela é uma criança, ela bate, ela faz birra, ela se joga no chão, ela joga um brinquedo. E um adulto? Quando um adulto não lida bem com as suas frustrações, como que ele faz? É difícil a gente fazer um recorte só do adulto, né? Todo adulto foi uma criança, né? E o que a gente quer sinalizar nesse bate-papo é isso, é que tem algumas coisas que a gente consegue fazer diferente, né? Não dá para a gente pegar nós adultos com as nossas dificuldades hoje e voltar para ser criança e fazer diferente. Mas as crianças de hoje a gente consegue fazer, enfim, diferente. O não é um ato de amor para toda criança. É necessário dizer o não, por mais difícil que seja, por mais choro que tenha, né? A gente encontrar o nosso limite, a gente dizer, olha, criança, até aqui você pode, aqui você não pode. Tem certas coisas que não vai poder mesmo, né? E aí a gente vai... a ideia é cada vez mais a gente mostrando estratégias de uma resolução daquela frustração de uma outra maneira, que não seja o choro, que não seja jogar um brinquedo, que não seja se bater, que não seja bater no outro. Eu entendi, né? Talvez a gente verbalizar isso. Olha, criança, vou dizer criança. Olha, criança, eu entendi que você tá chateado, mas não dá para colocar a mão no fogo. Não dá. E aí? Eu entendi, eu tô bravo. Nomear os sentimentos, né? O quanto é importante a gente nomear os sentimentos. Quando criança, a gente não nasce pronto. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce organizado. Pelo menos eu acredito profissionalmente, como ser humano também, que ninguém nasce pronto, ninguém nasce organizado num meio social, né? Ninguém nasce sabendo interagir, sabendo se relacionar. É tudo uma questão de aprendizado, de troca, é o que a gente está fazendo aqui. Eu trago um pouco da minha experiência para vocês, vocês trazem um pouco da experiência de vocês para mim. Gente, agora que eu descobri que eu tenho que bem rolar a barrinha aqui. Olha isso. Para descobrir o que vocês estão falando. Tá, já falei o tema, prevenção e saúde mental. Tá. Gente, esqueci, olha eu. A Raquel tá falando, Noemi tá falando. Vou pegar as duas últimas falas aqui, tá bom? Oi, Raquel, tudo bem? Não tenho dificuldade de dizer não para a Júlia. Às vezes precisa ser de forma mais autoritária, infelizmente. Tem fases que preciso dizer mais não do que outras. Atualmente estou dizendo mais não. Oi, Noemi, tudo bem? Sempre que digo não ao meu filho, ele resmunga. Eu sento com ele e explico o motivo pelo qual não pode. Até agora tem dado certo, mas acredito que varia, pois minha irmã tenta fazer o mesmo, mas com ela não funciona. Vamos conversar sobre essas duas falas. Primeiro, nenhuma criança ela vem com um manual de instrução, né? E nenhuma criança vai funcionar igual a outra. Eu estou vindo aqui dizer sobre alguns cuidados que são importantes, mas eu não tenho um manual de instrução. Eu não tenho uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo. Por isso que é tão importante a gente criar uma relação estreita com as nossas crianças, né? Entender como elas funcionam. Talvez, Noemi, com o seu filho
funcione porque você conseguiu estabelecer alguma relação de quando é necessário falar um não mais pertinente, com uma cara mais zangada, ou quando aquele não vai cair bem naquele momento, o quanto sentar naquela hora de frustração, ele vai entender, né? Como a gente constrói esse discurso. Lembrando que eles são crianças, eles não são mini adultos, né? Não dá para eu usar com uma criança de 5 anos o vocabulário que eu uso com vocês. Não dá para eu dizer sobre saúde mental na infância com uma criança de 5 anos dessa forma. Mas eu consigo falar de saúde mental com ela. Eu consigo dizer de outras formas. Trazendo o que a Raquel trouxe, de às vezes esse não, esse limite, né, esse lidar com a frustração, vem de uma forma mais autoritária, né? Infelizmente. E eu escuto não só de algumas mães, enfim, principalmente das mães, que na maior parte das vezes são as responsáveis pelo cuidado das crianças. Eu escuto uma aflição, uma angústia muito grande de dizer esse não, como se fosse ruim, né? E é ruim. Ver o seu filho chorar é ruim, né? E como ser autoritária e ao mesmo tempo afetiva, né? Perceber que aquele não, a criança não vai ficar a Júlia não vai ficar com raiva de você. Naquele momento, talvez, ela fique muito brava, né? Mas não é uma raiva que vai se estender. Né? E como esse autoritarismo não é invasivo para aquela criança, não é agressivo. Não dizendo da agressividade física também, né? Que, enfim, eu acho que, não sei se eu preciso dizer que a agressividade física não é um caminho para a educação, não é um caminho para a construção de um indivíduo social saudável, de uma saúde mental saudável. Mas que palavra talvez a gente possa substituir dessa autoridade, né? Para que essa autoridade seja eficiente, mas afetiva, né? Que não seja uma autoridade que invada essa criança de uma forma negativa. Eu acho que isso tudo a gente vai ter que se relacionar. A gente vai ter que abrir espaço para essa criança aparecer. E ela vai aparecer da sua melhor forma e da sua pior forma. Lembrando que nós somos os adultos da relação. Nós precisamos mediar essa relação, não são eles. A responsabilidade da agressividade, muitas vezes, não é deles. A responsabilidade do vazio da linguagem, muitas vezes, não é deles. O que a gente pode fazer? A ideia é que a gente faça de uma forma diferente, né? Do senso comum. A gente aprender que senso comum não vale para todo mundo, não é tão comum assim, e que a gente se relaciona diferente. A Daisy, tudo bem, Daisy? Tá falando, meu filho é acompanhado pela fono há 3 anos. Ele fez plástica no palato e no freno lingual. Como que a gente pode falar sobre uma criança que já passou por alguns procedimentos, né, Daisy? E como cuidar dela, né? Como que é essa linguagem dela? Provavelmente passa com a fono, tem alguma questão da fala, da linguagem, do entendimento. E como que para ela, o que se relaciona à saúde mental, o que se relaciona à linguagem vai ser diferente do que é para uma criança que não passou por nenhum procedimento, né? Fez uma cirurgia, como que a gente pode entender, não só com o filho da Daisy, mas com qualquer outro filho, qualquer outra criança? Como que a gente pode entender as singularidades e as experiências que essas crianças vão vivendo? Eu não sei se vocês já viram, fica aí uma dica. Depois eu coloco no link quando a gente compartilhar o vídeo também. Se vocês já viram um documentário no Netflix, que se chama O Começo da Vida, que mostra que tenta mostrar, né? Como é o mundo a partir da visão das crianças, como elas passam pelas coisas. Como que é o parquinho, como que é o dividir um brinquedo, o quão é difícil se relacionar com um monte de gente na escola, né?
O Rodolfo traz aqui para gente uma outra fala. Nós, pais, precisamos entender também que equilibrar o afeto e limite é aprendizado, é construção. Todo pai nasce junto com o filho. A Raquel diz, a forma autoritária que digo é chegar ao ponto de falar. Quem manda sou eu, a mamãe. Mas aqui busco muito a educação positiva. Oi, Hamilton. É ruim ouvir um não, mas se faz necessário para um desenvolvimento equilibrado da criança. Já assistiu O Começo da Vida, Raquel? Muito legal, né? Dá pra gente aprender, dá pra gente trocar bastante coisa também. E não só o não, né? A gente tá falando bastante do não, o quanto é importante. E sim, eu acho que vocês estão me entendendo, que bom. E como é importante também o incentivo, né? Que assim como... Quem não gosta de receber um elogio? Vamos lá. Quem não se esforça bastante numa coisa... Vamos lá. Como eu falei, a brincadeira para a criança é como o trabalho é para os adultos. Quando você trabalha pra caramba, entrega tudo no prazo certo, tudo direitinho, não é gostoso receber um elogio do chefe ou do colega de trabalho? Né? Para a gente é claro isso. Mas e para a criança? O quanto a gente valoriza aquela brincadeira? O quanto a gente vê o ganho que seja de ficar 5 minutinhos naquela brincadeira, ou de conseguir fazer uma brincadeira de faz de conta, e aquela brincadeira uma massinha que conseguiu fazer uma minhoca, e a minhoca que brincou com o urso, enfim. O quanto a gente consegue devolver para essa criança que ela está no caminho certo. A gente mostra o que não é legal, né? Não pode fazer isso. Agora não. E qual é o caminho certo? A gente precisa. Às vezes, muitas pessoas precisam fazer análise. Aliás, todo mundo precisa, né? Algumas com mais intensidade para encontrar o caminho, ou precisa, enfim, conversar. E elas? Elas não dizem o que elas precisam, né? A gente que vai, como o Rodolfo falou, vai aprendendo junto, né? Eu acredito que para a gente consiga acessar um repertório de experiência, porque nós somos adultos e já passamos por algumas relações, já nos desenvolvemos no meio social. Elas não, né? O quanto que é difícil, sim, a gente vai aprender junto. E o quanto a gente pode ajudar o outro serzinho de 3, de 1, de 2, de 6, 7 anos. Né, que ainda não consegue dizer qual é a dificuldade, ainda não consegue dizer, me ajuda, eu não sei o que fazer. Como que a gente pode dizer? Não sei como que vocês fazem. Tô vendo que tem um monte de gente que tem filho, que está pensando em ter filho. Como que a gente consegue dizer, olha, você está no caminho certo, tá tudo bem. A gente valoriza essa brincadeira? Será que a gente tem tempo de brincar junto? Para ver, olha, evoluiu aqui, porque a gente só consegue ver se teve uma evolução a partir do momento que a gente está acompanhando. Como que eu consigo dizer se a minha criança hoje faz uma coisa que ela não fez ontem? Né? E as crianças são assim, evoluem rápido. Existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, né? Que é o desenvolvimento neuronal a nível de cérebro mesmo, que ele acontece muito rápido até os 3 anos. Até os 3 anos de idade é o que a gente fala que acontece o boom do desenvolvimento. As crianças aprendem coisas muito rápidos. Aprende coisa muito rápido. E se a gente não estiver atento, a gente não vê. E aí a gente acaba perdendo o fio, sabe? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Tá. Oi, Olivia. Oi, Alana. E aí, o que eu proponho é que a gente pense sobre a saúde mental na infância, na primeira infância. Eu acredito muito nessa nova geração. Tanto daqui hoje, os jovens, por mais difícil que seja ser adolescente hoje, eu acredito muito que eles estão indo num caminho legal, mas precisam de ajuda. E eu acredito muito nas nossas crianças, não é à toa que é o meu campo de estudo, é o meu campo de trabalho, e é o que eu sou apaixonada a fazer. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso, um assunto que eu acho de extrema importância.
e que eu acho um assunto que a gente precisa conversar. Não adianta esperar eles chegarem na adolescência, que é outro boom hormonal, para a gente tentar fazer coisas que a gente não deu conta de fazer antes. Eu falo isso para a gente se olhar mais, para a gente cobrar menos dos nossos pequenos e para a gente se olhar mais, olhar com afeto, olhar para a gente com afeto, olhar os nossos limites, o quanto a gente está dando conta ali na hora, qual rede de apoio a gente pode... A gente precisa estar bem, a nossa saúde mental precisa estar legal. Eu sou a única cuidadora dessa criança, eu não estou dando conta. Qual é a minha rede de apoio? Nesse mundo que está todo mundo fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, é difícil a gente se apoiar, né? É difícil a gente contar com alguém num momento ou no outro. Mas é importante para a sua saúde e para a saúde da pessoa que você está cuidando, da criança que você está cuidando. Compreender quais são os seus limites naquela relação, quando é hora de se afastar, quando é hora da gente se olhar, se curar, para depois olhar o outro, para depois conseguir se doar para o outro, né? As crianças, às vezes, 90% das vezes, não vai conseguir dizer que está difícil. Dizer na forma normativa de entendimento, que é pela fala. Elas vão demonstrar de outro jeito. E se a gente não tiver com um olhar um pouquinho mais afinado, um pouquinho mais afetivo para aquele momento, a gente não vai enxergar. Aí vai aparecer lá no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, como uma criança agressiva, como uma criança que se recusa a falar, como uma criança introspectiva, uma criança que não gosta de brincar com o outro. Não dá para a gente analisar uma criança ou cuidar de uma criança sem a gente pensar na saúde psicossocial, na saúde psicológica, na saúde mental daqueles familiares. O quão bem eles estão, o quão eles conseguem se relacionar com essas crianças, né? Olha, a Natália... Oi, Natália, tudo bem? Falou uma coisa, ó. É interessante a gente se atentar a sempre ofertar possibilidades e ensinar novas formas de lidar com os problemas. Nova forma de lidar com os problemas, as crianças, para que elas melhorem seu repertório. Bora aproveitar que as crianças são uma esponjinha? É isso. É exatamente isso. Elas só estão ali esperando a gente. O que a gente ofertar para elas é o que elas vão sugar. Pensem, tanto as coisas ruins, tanto as coisas boas, né? Eu falo muito, eu dou muita orientação quanto a um ambiente de comunicação saudável, né? Como que a gente cria nessa família, nessa casa, nesse lar, uma comunicação saudável? Será que essa criança tem escuta? Será que ela tem espaço? Mesmo que ela não fale, será que tem um espacinho onde alguém pergunta: como foi a escola? E espera ela, às vezes, rir, às vezes gritar, às vezes fazer uma cócega, mas se expressar. Será que essa família, todo mundo se escuta? Será que esses pais conseguem falar e se escutar? Conseguem olhar nos olhos? Conseguem sentar para conversar? Eu acho que a gente pode pensar... Estou pensando aqui junto com vocês. Eu acho que a gente pode pensar se tudo que a gente exige das nossas crianças, a gente faz. Será que a gente exige que elas sentem e fiquem na sala do pediatra sem mexer no celular? Porque essa criança vive no celular. Vive no tablet. Só gosta de tablet. E vocês? O que vocês fazem? Vocês gostam de tablet? Ficam muito no WhatsApp, no Instagram? Porque ele não lê. Essa criança não lê. Não está alfabetizando. Está com 8 anos, não sabe escrever o nome, não sabe ler nada. Vocês têm um hábito de leitura? Nossa, meu filho grita muito. Tá muito agressivo, tudo joga. Vocês têm momentos de afeto?
tudo que a gente exige da nossa criança, eu falo, nossa, viu, vocês me desculpem, mas tudo que a gente exige da nossa criança, a gente faz. A gente dá o exemplo. Vou usar a fala da Natália, elas são esponjinhas. É injusto, eu sou super defensora, hein? É injusto a gente exigir delas o que a gente não está conseguindo doar. E não que isso seja um erro, né? Talvez a gente precisa se olhar mesmo. Por que a gente não está conseguindo doar? Por que está tão difícil conversar com essa criança? Por que é tão difícil dizer o não? O que para mim não está rolando? Isso acontece com todo mundo. A Raquel está dizendo aqui, ó. Muitas pessoas dizem que sou toda legal na criação da Júlia, porque sou pedagoga. Poxa, se isso for real, todas as mães poderiam ser, né? Sempre digo para essas pessoas que sou assim por intuição e busco me colocar no lugar da minha filha. É exatamente isso que a gente está conversando. E a mulher tem uma coisa que é a da intuição mesmo. Né, que gerar uma criança, a maternagem vem da mulher, a paternidade vem do homem. São dois papéis que um não pode e não dá para ser oposto do outro, eles são complementares, né? A maternagem tem muito disso do intuir, né? Enfim, tem vários nomes que podem ser dados. Mas a paternidade também tem muito disso do se colocar no lugar da criança, do dividir. Quando está muito difícil para a mãe, principalmente no primeiro ano de vida, não estou dizendo que o cuidado principal tem que ser da mãe. Mas no primeiro ano de vida, em geral, a criança é mais dependente da mãe, sim. Tem a questão da amamentação, tem a questão do vínculo mãe e bebê, que não tem como a gente anular e fingir que isso não existe. Né? E o papel da paternidade é de extrema importância na saúde mental de uma criança. Tô vendo que tem alguns pais aí, inclusive o meu pai está assistindo, viu, pai? É extremamente importante de mostrar que o bebê não é só da mãe, ele é da mãe e do pai, né? De que é um triângulo. Se fala muito da díade mãe e filho, né? Mãe e filha. Mas é tríade, tem a mãe, o filho e o pai, né? E como que a gente vai se relacionar nesses três? E até tomando gancho para a gente dividir o cuidado. É muita responsabilidade a gente educar uma criança, não é nem educar, né? A gente construir junto um ser humano novo. Que vai ser uma outra pessoa diferente da gente. E que mesmo que a gente queira que ele seja do jeito que a gente quer, não, ele vai fazer do jeito dele. Né? O que alguém falou que eu não me lembro que eu li. A gente vai conseguir dar repertório para eles escolherem o caminho deles. E que se não for o que a gente deseja para eles, tá tudo bem. Né? Eles vão ter minimamente um repertório na cabecinha deles que vai falar assim, ó, até aqui eu posso ir, para cá não vai ser legal para mim, né? Porque já vai ter alguma coisa antes. Vamos ver mais aqui, ó. Fico triste pelo tanto de crianças sofrendo pela intolerância dos adultos. Trabalhei 5 anos com crianças de 4 anos. Cada situação que vivenciei, triste. É o que eu me pergunto sempre, eu me questiono na minha prática de trabalho, né? E sempre questiono aqui em casa com meu marido, com os meus familiares, com a minha rede de amigos, o que a gente está fazendo com as nossas crianças? O que a gente está fazendo? Tudo bem, tem uma parte que é delas, sim, né? Que é de responsabilidade do cuidado delas. Que seja... calçar o chinelinho é de responsabilidade delas. Que seja passar o sabão no corpinho é de responsabilidade delas. Né? O autocuidado, depois o fazer o dever de casa, depois o dormir, né? O brincar, que é a responsabilidade dela. Mas e a nossa? O que a gente está fazendo com as nossas crianças? Como a gente está se colocando? Como a gente está se colocando disponível para eles?
Uma criança, às vezes a gente pergunta para um adulto, o que você queria? O que você quer? Qual que é o seu desejo? Se viesse aqui um gênio da lâmpada, o que você ia pedir? 1000 coisas aparecerão, né? Às vezes coisas caras, às vezes coisas impossíveis. E se você perguntar para uma criança? Talvez, Raquel, para essas crianças, né, que você trabalhou, as coisas que elas queriam as coisas mais simples. E sabe o que a gente pensa? A gente poderia estar ali. É possível acontecer. Talvez um brincar junto. Talvez um conversar, um abraço, um dormir com o pai e com a mãe. São até quando a gente pode fazer, né? Antes do não. O que a gente pode fazer antes de vir esse não? Esse limite. Tem tanta coisa. Não é só o não. Esse daqui, não. Mas tem tanta coisa que pode. E assim a gente vai criando as estratégias deles. Né? Olha, isso daqui não, mas a gente pode fazer mais um monte de coisa. Agora não, mas olha, quando o relógio estiver aqui, a gente consegue ir. Essa brincadeira, o papai não sabe brincar. Mas o que você acha da gente brincar junto dessa? Eu me ensino essa, você me ensina essa. Aprender junto. Eles têm muito para nos ensinar. Espera aí que eu tô lendo com vocês. O Rico mandou um oi. Oi, Henrico. Oi, Greg. Tudo bem? Tá vendo? As crianças estão aqui, ó, vendo a nossa live. Um beijo, Henrico. Vem cá. Olha, o Henrico que me ajudou a gravar essa live, viu? Ele que me ensinou. Tenho provas. A Leônia pergunta, como os avós podem ajudar? Muito jeito! Nossa, inúmeros! Os avós são papéis de extrema importância no desenvolvimento das crianças, né? Mas um papel muito delicado também. Não sei se você é avó, Leônia, mas como que pode ajudar? Eu acho que isso é uma conversa que precisa acontecer entre os pais dessas crianças, ou dessa criança. Como que eu posso te ajudar? Porque é importante a gente pensar também que como o avô criou o pai vai criar diferente o filho, e assim vai, não tem jeito. E que bom, por exemplo, quando eu tiver um filho com meu marido, vai ter coisas que eu vou pegar dos meus pais, vai ter coisa que eu vou pegar dos pais dele, vai ter coisa que eu não quero pegar. Talvez, Leônia, é importante a gente conversar. Olha, eu tô vendo que vocês estão com dificuldade, como que eu posso te ajudar? Estar presente. Lembra que eu não sei se você está desde o começo, mas lembra que eu falei sobre rede de apoio? Essa rede de apoio, muitas vezes, são os avós, né? Que estão ali quando os pais estiverem muito esgotados, ou até para dar uma experiência diferente. A visão dos avós não é para ser a visão dos pais, é para ser a visão dos avós. E uma coisa bem comum, principalmente nas crianças que têm algum tipo de dificuldade, o discurso não está tudo juntinho, sabe? Não está tudo uma língua, falando a mesma língua. Se os pais falarem uma coisa, por exemplo, os pais falam que não pode comer no sofá. Não pode comer no sofá. Aqui em casa só come na mesa. E aí, quando o vô e a avó vêm, e aí vai as crianças todas para o chão, para o sofá, enfim. E aí fica aquela dificuldade de colocar o limite. Mas por que na minha avó eu como no sofá? Por que aqui eu tenho que comer na mesa? Talvez conversar com os pais de como vocês podem ajudar avós, né? Tem uma coisa que os avós vão ficar coçando dentro das calças, assim, para querer colocar do jeito que eles acham melhor, porque eles já têm uma experiência, já criaram filhos. Mas não, é a vez dos filhos dos avós serem pais. É a vez deles. Eu acho que os avós ficam de rede de apoio, não de cuidado principal. A não ser que essa seja a proposta. Eu acho que tem inúmeras formas de ajudar. Como eu falei, não tem uma receita de bolo. Eu acho que tudo pode ser conversado e tem que ser conversado. Vamos lá, gente, dica da fono, vamos conversar.
A gente tem a linguagem verbal, tem a gestual, tem o corpo, tem o olhar, tem tanta coisa que a gente pode usar para a gente ajudar os pequenininhos, não tem? Então, talvez essa seja uma alternativa. Abra diálogo com os pais das crianças, avós. Conversem. E aprendam a ouvir o não também, viu? O que eu podia fazer, eu fazia em questão de afeto e tinha tanto carinho vindo deles. A Raquel falando da experiência com as crianças, acredito eu. A Leônia aí ama ser avó, deve ser muito bom mesmo. Minha mãe é uma avó coruja, viu? Oi, Josi, tudo bem? Márcia, qual seria a melhor orientação para os pais para ajudarem no período de adaptação da escola? Bom, eu acho que o período de adaptação... Só um minutinho. Eu acho que o período da adaptação... não sei como as escolas, algumas são diferentes, enfim. Mas eu acho importante, antes de começar a escola, a gente já começar a criar uma rotina parecida que é com a escola, né? Por exemplo, a criança estuda de manhã, vai começar a escola agora, e sempre acordou tarde, vai ter que acordar mais cedo. Então, talvez... uns 20 dias antes, em média, para a gente conseguir criar uma rotina, é acima de 15 dias em geral, tá? Não é uma receita de bolo. Mas talvez antes de começar a escola, já começar naquela rotina. Começar a acordar um pouco mais cedo, horário para dormir, né? Horário para comer. Eu não sei a possibilidade de começar com períodos curtos na escola, né? A Raquel também pode, pedagoga, trabalha com criança, de repente ela tem alguma dica para dar para a gente também. Mas a ideia é essa, começa com períodos curtinhos, uma semana 4 horas, depois inicia o período todo. E deixar o celular sempre disponível para as tias, para as professoras, conversar com essa criança e dizer que ela vai para a escola, mostrar que o aprender não vai ser ruim, dissociar... que o aprender é chato, que ir para a escola é chato. Não é, ir para a escola é muito legal. Conversar sobre isso. Nossa, você vai conhecer muitos amigos. Nossa, você vai brincar de várias coisas. Lá tem muito brinquedo. Lá tem parquinho. Tem umas tias muito legal. Nossa, você gosta de pintar? Lá tem... Vamos comprar lápis de cor? O que você acha da gente levar massinha? Claro que conversar com as regras da escola, mas mostrar que a escola não é chato, né? E que o pai e a mãe vai estar ali, vai estar em casa esperando, né? Não tem com que se preocupar. Para a criança, às vezes é bem difícil essa separação do pai e da mãe, né? Ou do cuidador, para se aproximar de outras pessoas. E como que a gente pode fazer isso de uma forma mais leve? Vai ser doído, sim. Dificilmente é confortável o ir para a escola pela primeira vez. Tem suas ressalvas, lógico. Mas, em geral, a nossa casa é o nosso conforto, né? Quem não gosta de ficar no conforto de casa? Se vocês fossem escolher, vocês iam trabalhar ou iam ficar em casa? É gostoso. Claro que algumas pessoas preferem trabalhar, mas é gostoso ficar em casa. E talvez mostrar isso para as crianças. Na escola vai ser legal. E precisa de rotina. Tem uma coisa que é uma construção subjetiva que não é na prática. É uma construção do imaginar. Quando a gente começa a falar antes de ir para a escola, a criança começa a criar na cabecinha dela um ambiente que vai ser legal, um ambiente que vai ter amigos, que vai ter brincadeira. E existe uma coisa que é da prática, né? Que é da rotina, do organismo dela se acostumar a acordar mais cedo, do horário para comer. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, Márcia. Adorei a orientação que você deu para as avós. Fica a dica, vozinhas e vozinhos. Vocês são importantes também, e muito. Gente, eu acho que eu já falei bastante. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem alguma coisa que passou batido? Espero que tenham muitas dúvidas, tá bom?
Não acho que não vai dar tempo da gente falar de todas aqui, mas me coloco à disposição. Meu perfil vai estar aí também, tanto do Face quanto do Instagram. Podem me mandar inbox, pode perguntar, não tem problema nenhum. Adoro essa comunicação, que é gostoso dividir, trocar com vocês, né? O que vocês trazem para mim também é muito importante, até para minha prática profissional, né? Agradecer a Mais Psicólogos, o Rodolfo, por esse convite, foi uma delícia, tá bom? Essa conversa com vocês. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra num próximo evento, num próximo... Quem quiser me convidar para bater papo, a gente bate, tá bom? Tiver dúvida das crianças, a gente tira também. Vou ler por último aqui, da Raquel e da Márcia, tá? Raquel, conversar muito com a criança realmente antes do dia de ir para a escola, arrumar juntos os materiais que tem para levar e o responsável se sentir seguro com a escola. As crianças que mais têm dificuldade em adaptar, a gente vai olhar, são os pais inseguros. Eu acho que é legal esse comentário, né? Que vem muito aquilo que a gente está falando durante a live. O que é nosso? E o que é deles? Não vamos jogar a responsabilidade para cima deles, né? É injusto, tadinhos. Tadinhos não, né? Vamos lá. É injusto. Eles são crianças, eles não têm um repertório cognitivo e nem social que a gente tem. Vamos pegar o que é nosso, vamos cuidar com carinho das nossas inseguranças, dos nossos limites, para a gente poder cuidar com carinho das nossas crianças também, tá bom? Essa live eu vou deixar, o Rodolfo do Mais Psicólogos vai deixar salvo, vai publicar no YouTube, se eu não me engano, mas seguem a página, para quem não segue ainda, é sensacional, tem várias dicas legais, e é numa linguagem que todo mundo consegue entender. Eu acho que quem está disposto, quem está disposto a se fazer uma pessoa melhor, a criar uma sociedade, né, que às vezes está tão agressiva para a gente, criar uma sociedade mais afetiva, com mais respeito, se respeitar, respeitar os nossos vozinhos, os nossos pais, os nossos adolescentes e as nossas crianças. Eu acho que é uma página legal para a gente seguir, tá bom? Vamos ver se tem... Acho que... Muito obrigada, Sônia. Obrigada, Emília. Obrigada, Leônia. Obrigada, Olivia. Minha mãe tá me vendo. Beijo, mãe. Obrigada, meu marido também tá me vendo, todo mundo. Então tá, um beijo e um queijo para vocês. E fiquem na paz. Cuidem dos meus pequenos, hein? Tchauzinho. Vou encerrar.